Boa noite a todos. Vamos continuando então o nosso estudo. Nós estamos na pergunta 991 e estávamos falando sobre o arrependimento, sobre as expiações e sobre a aula passada que nós falamos bastante sobre a consciência que nós despertamos através do nosso esclarecimento espiritual. Nós vamos ampliando a nossa consciência, que vai nos sendo ali o pilar das nossas condutas, vai direcionando o nosso pensamento, nos alertando das nossas faltas, para que esse julgamento interno seja cada vez mais preciso, mais amoroso, mais equilibrado dentro de cada um de nós, né? Então, a pergunta 991, e aí pergunta 990, que foi da semana passada, se esse arrependimento, quando a consciência nos esclarece, e o arrependimento das nossas faltas se dá na vida corpórea ou no plano desencarnado. E nós estudamos aqui que ela pode ocorrer nos dois momentos. Podemos ter esclarecimento aqui de algumas situações enquanto encarnados, podemos ter um grande esclarecimento aqui enquanto encarnados, podemos só despertar esta consciência das falhas, dos erros, melhorando o nosso juízo interno na vida desencarnada, e também podemos ter esse processo contínuo, né? Uma parte nós nos esclarecemos aqui na Terra, outra parte nós esclarecemos na vida espiritual. Muitas vezes nós precisamos da ajuda da espiritualidade para avaliar a nossa vida terrena e compreender aonde falhamos. Porque muitas coisas que para nós é corriqueira, para nós é normal, para a espiritualidade, para os mestres, para os nossos mentores, eles podem nos ajudar a rever algumas ações e nos ajudar a esclarecer como poderíamos agir para que tenhamos mais sucesso na nossa reforma, mais convicção nas nossas atitudes em busca do Senhor. Então, com a nossa consciência, nós vamos fazendo essa avaliação, mas ao desencarnarmos, e enquanto estamos encarnados, temos aí a assistência do nosso mentor, a assistência dos nossos guias, nos amparando, nos alertando para nos ajudar, né? Então, na pergunta 991, a espiritualidade foi questionada pela equipe de Kardec na seguinte pergunta: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Quando nós chegamos lá e nós percebemos que nós escolhemos uma encarnação com uma série de situações, de vínculos, de oportunidades, e nós desencarnamos e vamos fazer ali uma avaliação do que nós passamos, e nós percebemos que algumas coisas poderiam ter sido melhor gerenciadas, que nós poderíamos ter nos empenhado mais em algumas situações. O que ocorre? Nós já estudamos aqui neste livro que é muito mais fácil conseguirmos a oportunidade de evolução através da vida terrena. Porque na vida terrena, é no palco aqui terreno, que nós temos o encontro com vínculos que necessitam de reajuste, porque lá na espiritualidade nós estaremos com os afins, né? Nós não vamos encontrar no plano espiritual pessoas que não têm a mesma vibração que nós. Nós encontramos aqui na Terra a diversidade ampla de vibrações. Então aqui é o grande momento da oportunidade. Através das diferenças, nós lapidamos os nossos valores, as nossas condutas. Quando nós chegamos lá, às vezes nós estamos distante daquele cenário que nós podemos reajustar o que nós pedimos na Terra. Então, qual é a vontade que nós temos muitas vezes quando nós chegamos lá e percebemos que lá havia uma forma de evoluirmos mais? O impulso do espírito é pedir o retorno, é pedir que voltemos para a vida terrena, que ali a gente possa reencontrar as oportunidades que nós tivemos na vida passada. E aí o que acontece? Essa oportunidade vai ser dada imediatamente?
Será que adianta a gente voltar imediatamente ao pedir a oportunidade, sem um trabalho de reforma, de estudo, de consciência lá na espiritualidade, para não correr o risco de voltar imediatamente e cair no mesmo erro? Porque nós vamos esquecer o que os mentores falaram, nós vamos ter a intuição, mas nós vamos voltar para a Terra novamente no corpo material que sublima a força espiritual, que diminui a consciência espiritual, que nos traz aqui um cenário de paixões, ilusões, que ofusca a clareza espiritual que nós temos lá na vida espiritual junto aos nossos mentores. Então nós temos o contato aqui quando dormimos, quando oramos, mas nós sabemos que aqui na Terra é como aquela vela que está envolta ali como um vidro, né? Quase que pintado, que ofusca esse clarão espiritual, essa consciência, essa clareza espiritual. Então, se a gente volta imediatamente, nós vamos provavelmente cair no mesmo erro. Então, quando nós estamos no espiritual, nós vamos solicitar uma nova encarnação para repararmos. É claro que falhas pequenas, né, vão ser lapidadas na próxima encarnação, situações que podem ser revistas, às vezes são lapidadas no plano espiritual, mas quando nós passamos, às vezes, uma encarnação, como nós falamos na aula passada, na ociosidade, quando aquele irmão passa uma vida sem utilizar as oportunidades que a vida terrena traz para evoluir, fica ali assistindo a vida passar, como nós falamos semana passada, gera uma grande angústia e a vontade de voltar. E o que os mentores falam para nós? Antes de voltar, precisamos esperar uma oportunidade para que você volte, porque nós já sabemos que não é fácil encarnar. Existem milhares de irmãos pedindo a oportunidade do encarne. Nós teríamos que ser abençoados e ali darem a nós a possibilidade do encarne em situações semelhantes ao que nós precisávamos desenvolver na última encarnação. Então, não é algo fácil, eu quero, eu volto, eu peço, eu consigo. Os mentores vão nos sugerir um prazo de estudo. Nós vamos estudar na espiritualidade. Nós vamos trabalhar na espiritualidade. Muitas coisas podemos resolver lá, trabalhando lá, estudando lá, retomando a atitude interna lá no espiritual. Se não conseguirmos toda essa transformação, precisarmos da experiência material para esta situação, nos será concedida quando houver possibilidade. Mas os mentores não permitirão que a gente volte da mesma forma que nós saímos. Por isso que esses períodos de desencarne são dedicados a tratamentos, estudos, convívio com entidades afinizadas a nós, orientação dos mentores, mas muito estudo. Que estudo? Estudos diversos, estudos sobre as ciências, porque toda a ciência começa no espiritual. O que nós temos hoje na Terra é reflexo de uma dimensão maior, de uma dimensão mais elevada. Todo conhecimento científico, ele surge da pátria espiritual. Todo avanço da medicina, na engenharia, na física, na educação, o que for, ela é um reflexo do que já ocorre na vida espiritual. Então, os cientistas aqui são intuídos, são orientados, são trazidos em missão para expandir intelectualmente a Terra. Essa é uma parte que nós vamos estudar lá. Então, a gente não vai ficar lá passeando, a gente vai fazer estudo, vai fazer faculdade, vai fazer curso, né? E qual a outra parte que a gente vai estudar? O outro lado da evolução. Um lado é o intelectual. E qual é o outro lado? A reforma moral.
Então, nós também teremos estudos lá, como temos na Terra, sobre a reforma moral. O Evangelho, as doutrinas, as diversidades de compreensão de Deus que nós estudamos aqui na Terra, as diferentes formas de encontrar Deus, os diferentes dogmas, o que é um dogma, como ele nos ajuda, como ele nos atrapalha. Tudo que nós estudamos aqui, nós podemos estudar lá para o crescimento da consciência espiritual, moral, para o crescimento do outro lado do nosso ser, que é a reforma moral. Então, nós podemos estudar lá música, podemos estudar o Evangelho, podemos estudar arquitetura, podemos fazer cursos sobre a vida do Cristo, a vida dos grandes emissários, dos grandes profetas. Vamos certamente estudar o Evangelho, vamos estudar a estrutura espiritual, os objetivos do encarne. Tudo que a gente estuda aqui vai continuar lá, no estágio que nós paramos. Por isso que quando nós estudamos aqui a vida espiritual, nós já vamos ganhando ponto. Quando chegar lá, ó, você já conhece a vida, os objetivos da vida terrena? Já. Você já conhece a vida do Cristo? Já. Você já conhece os evangelhos? Já. Então vamos continuar estudando. É uma perfeição que nós desconhecemos o crescimento espiritual de cada um de nós. Por isso que nós temos um mentor, um anjo de guarda, nós temos ali espíritos destinados à nossa evolução. Como um dia também seremos tutores de irmãos na Terra, ajudando esses irmãos no crescimento intelectual e espiritual. Então, nós precisamos crescer nas duas coisas, na ciência, né, nas áreas de desenvolvimento humano, desenvolvimento espiritual, desenvolvimento dos planetas, composição da Terra, composição das energias, tudo isso nós vamos precisar saber. As diferentes ciências para desenvolver lá e projetar aqui, mas nós não podemos chegar lá e falar, eu já quero voltar. Esse tempo será necessário para o estudo. Não adianta voltar sem o desenvolvimento para não chegar aqui e fazer tudo igual. Então vai ter uma preparação para voltar para cá. Mas o primeiro impulso do espírito é falar, eu quero voltar. Eu falhei com meu filho, eu falhei com meu irmão, eu falhei com o meu parceiro. Agora eu compreendo as minhas dificuldades. Agora eu sei porque eu passei por isso. Eu quero voltar, eu quero uma chance. É mais difícil despertar no espiritual do que o despertar na Terra. Porque quando estamos na Terra temos tempo, como estávamos falando na aula passada. Temos tempo porque estamos junto ao meio social, ao meio familiar, a profissão que nós viemos para aprimorar a nossa espiritualidade. Quando sai esse cenário, tem que pedir o cenário de novo. Então, quando nós despertamos aqui, nós falamos, poxa, eu tenho que rever minha atitude, esse defeito que eu tenho, esse compromisso que eu tenho com tal pessoa. Quando a consciência ocorre aqui, é maravilhoso. Felizes nós de podermos estarmos aqui reunidos em nome do estudo da nossa evolução. Não somos melhores do que ninguém, mas já estamos estudando, já estamos nos preparando para não chegar lá e estar completamente despreparado, sem noção do que é uma reforma moral, sem uma busca de reforma íntima. Aí chegando lá, nós vamos precisar desse tempo, tá bom? Então vamos ver o que a espiritualidade vai dizer para nós. Desejar o arrependimento, uma nova encarnação para se purificar. Nós vamos pedir para voltar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira uma nova experiência em que possa expiar as suas faltas. Não só expiar, mas agir diferente. Então, se nós desencarnamos e não conseguimos ali uma energia espiritual muito salutar, não conseguimos sair muito da terceira dimensão, agora quase quarta,
Nós vamos falar, poxa, eu não quero ficar desencarnado aqui nessa vibração tão terrena, sem poder desenvolver na Terra o que eu vim fazer. Imaginem o sofrimento. Estar desencarnado, em esferas densas, sem agir com o corpo, mas sob a influência da matéria. É um dos sofrimentos maiores do espírito. Então, a melhora diária e o estudo diário vai nos ajudar a chegar lá e já ter uma concepção de que a gente pode utilizar a vida espiritual não só para aprender o que não fez na Terra, mas continuar o processo de evolução ali onde nós paramos aqui. Vamos lá estudar? Vamos estudar, vamos ter vontade de estudar. Conhecimentos novos, ciências mais desenvolvidas, para nos prepararmos para uma nova oportunidade. Tá bom? Que quanto mais subimos, menos pesada se torna a encarnação. Serão menos problemas? Muitas vezes não. Mas com o espírito mais lapidado, com a evolução do espírito, a vida terrena não fica tão pesada, porque a compreensão da dor toma um outro olhar, toma um outro parâmetro. Tudo que nós passamos visa o nosso crescimento. O espírito esclarecido tem isso consciente. Então, ele volta para a Terra, mas ele não volta compulsoriamente, obrigado. Ele não volta ali no sofrimento puro. Ele volta esclarecido, com intuição, com força espiritual, para percorrer a vida terrena. Nós mesmos, nós começamos a entrar num caminho espiritual, seja ele independente da doutrina, independente da busca. Quando nós partimos para esse campo de descoberta espiritual, a nossa vida, talvez os problemas não se modifiquem, mas nós nos modificamos. E aqueles problemas têm para nós um outro peso, não é? 992. Que consequência produz o arrependimento no estado corporal? Como nós estávamos falando. A mudança imediata. A censura daquilo que eu não posso fazer. O aprimoramento nas condutas que eu preciso melhorar. Fazer que, na vida atual, o espírito progrida, se tiver tempo de reparar suas faltas. Que Deus nos dê tempo, né? E não é o tempo quantitativo, não. É a vontade de fazer. Porque, às vezes, em pouco tempo, eu posso reparar muita coisa. Quando a consciência o exproba. O que é exproba? Exprobra. É a censura, a mostra, né? A critica. Ele mostra uma imperfeição. O homem pode sempre melhorar-se. Então, que bom será desencarnar consciente das coisas que precisa reformar antes de ir embora. 993. Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Existem espíritos que a gente às vezes imagina pela conduta que não vão se arrepender, né? Quem somos nós para julgar isso? Quem somos nós para dizer isso? Ninguém. Às vezes uma pessoa em atitude totalmente selvagem, ela pode perceber o seu erro e se modificar muito rápido. Então, a quem muito foi dado, muito será exigido. A quem tem muito estudo, muito será cobrado. Aquele irmão que tem menos esclarecimento e tem um despertar de mudança, ele será também muito ajudado. Então, nós que já estamos conhecendo o caminho, temos a obrigação de continuar nele. Mas o irmão que não conhece o caminho e de repente abre a porta e fala, eu estou percebendo o crescimento espiritual, a força de Deus, e eu preciso me modificar, ele pode modificar totalmente o cenário passado dele. Certamente ele vai ter que reencontrar essa situação. Mas ele pode se modificar, e nós temos aí perto de nós experiências de transformações lindíssimas, que é só a gente observar.
em todas as famílias, em todos os locais, pessoas que não tinham nenhuma percepção do espiritual, condutas de autodestruição, de vícios fortes, de uma atitude de negligenciamento do outro e, de repente, se transformam. E a gente vê uma mudança nesta encarnação, de uma atitude totalmente renovadora. Isto tem muito valor para a pessoa que se modifica e para a espiritualidade. A espiritualidade torce muito, trabalha muito para que isso aconteça nos irmãos sofredores, o despertar. E quando ele aparece, essa pessoa é tomada de energia, de luz, para que ela tenha força para se transformar. Nós que já estamos aqui na caminhada, temos a obrigação de continuar. Por isso que Jesus falou, a quem muito foi dado, muito será exigido. Agora, quem não está na luz, quem não está na trilha correta, que está se prejudicando, porque quem faz o mal se prejudica muito mais a si mesmo. E, de repente, por uma orientação, por um curso, por um tratamento, por um exemplo, por um problema, se modifica. Percebe a mudança que necessita. Isso tem muito valor. Tem muito valor. E tem o auxílio espiritual. A gente mesmo na seara, que não somos nada ainda, espiritualmente. Quando chega um irmãozinho em desespero, que a gente percebe que aquele passe trouxe mudança, o que o grupo faz? A gente vibra. Na sala de trabalho, no curso, aquele aluno que chega em desequilíbrio, de repente ele começa a estudar o curso e vai se modificando, aquilo toma conta da gente, como monitor, como trabalhador, como cristão. E nós não somos ainda nada. Imagina a espiritualidade maior. Como vai envolver esses irmãos? Então não existe o irmão que nunca vai se esclarecer. Pode demorar. Mas uma hora ele vai ser desperto. Pode demorar. Às vezes a gente até perde a confiança. Ah, não tem mais jeito. Mas nós não sabemos o que vai partir dentro daquele espírito. Que luz crística vai ser ali tocada, como a força crística vai ser tocada naquele irmão. Tá bom? Então, pode demorar. Mas a última ovelha terá que voltar. Por isso que Jesus põe no Evangelho. Ele abandona, o pastor abandona as 99, que somos nós ali. Os religiosos, os cristãos, nós estamos lá indo. Mas tem um desgarrado. Aquele desgarrado tem um olhar do alto muito grande. E vai lá atrás, e enquanto esta ovelha desgarrada não volta, o pastor não volta. Porque o pai quer a evolução de todos os seus filhos. Porque o amor dele é igual para mim, para vocês, para o mentor, para o grande avatar, o grande Cristo, para os irmãozinhos das trevas, os irmãozinhos que estão no lodo. É o mesmo amor. Então, se nós entendemos que o Pai ama a todos, indistintamente, ele não vai deixar alguém para trás. Não vai deixar. E as equipes espirituais vão trabalhar até aquele irmão ceder. E como aquele irmão vai ceder? Ele vai sofrendo. Energia densa, mal-estar, desespero. Tem uma hora que ele não aguenta. E ele clama ajuda. E quando ele clama ajuda, ele é ajudado. Pode levar na marra? Se nós levarmos na marra, nós estamos desrespeitando o livre-arbítrio. Em alguns momentos, a espiritualidade recolhe os irmãos, sim. Mas depois não pode continuar recolhendo. Tem que soltar. Porque é livre-arbítrio. A lei de Deus é perfeita. Eu não posso, nada é imposto a mim.
O meu crescimento crístico, o meu crescimento espiritual, ele só vem com a minha vontade. Não é imposto. Então, os irmãos vão jogar luz, os irmãos vão intuir, os irmãos vão orientar, os irmãos vão tratar, mas ir na marra em tratamentos a gente vê que isso ocorre, mas depois eles não podem ficar muito tempo nessa situação, porque eles têm livre-arbítrio. Se eles não quiserem receber ajuda, eles são soltos. Essa é a bondade de Deus, respeitar a vontade de cada um de nós. Então, em algum momento, este irmão vai desistir, vai falar, aí tá muito difícil continuar, eu vou ter que receitar ajuda do plano espiritual, eu vou ter que mudar meu rumo. Às vezes é um parente que chega, às vezes é um filho que vem buscar para mostrar ajuda, como nos casos de doutrinação na desobsessão. Muitas vezes vem um parente socorrer aquele irmão. E ao encontrar um parente, um avô, um irmão, ele cede, porque ele confia na pessoa que veio buscá-lo, que veio chamá-lo, que veio acolhê-lo. Então é sempre através do amor que ocorre a transformação. Não vai ocorrer a transformação na chibata. É no amor do Cristo. Então, quando a gente vê alguém sofrendo pelas próprias escolhas, não é porque o pai está permitindo que aquela pessoa sofra. Ah, ninguém ajuda. São as escolhas. Escolhas que nos colocam, e nós também que seguimos o pai, nos colocam em situações difíceis. Tá? Então ele responde o seguinte: já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá em outra a do bem, porque uma hora ele vai se transformar. E é para isso que renasce muitas vezes, encarna, desencarna, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. Qual é a meta? O encontro com Cristo. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros. Quem entende mais rápido faz o caminho mais rápido, né? Porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. Então, nós que estamos aqui, cristãos, trabalhadores, nós já viemos assim? Não. Para chegar onde nós estamos, que ainda falta bastante, ainda somos muito imperfeitos, nós passamos por encarnações numa vibração muito inadequada, com condutas muito erradas. Ainda falhamos. Então, ninguém se torna perfeito sem conhecer o erro. Todos nós passamos por encarnações de sofrimento espiritual. Carnal, todos nós temos problema. Mas sofrer espiritualmente é de um desespero que nós talvez não tenhamos consciência nesta encarnação. O desespero espiritual é o maior sofrimento que nós podemos encontrar na nossa evolução. A falta da paz é o maior sofrimento. Então, talvez, felizmente, não lembremos, né? A gente não lembra dessa sensação, talvez ela esteja lá no passado, em outra encarnação, antigas encarnações, mas nesta não está. E quantos de nós lembram dessa situação nesta encarnação? Então, em algum momento haverá o despertar, tá bom? Quanto mais rápido, encurta o caminho, né? O homem perverso que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhecerá durante a morte? Não necessariamente. Ele pode passar uma encarnação ali, um período desencarnado que pode demorar muito tempo. Nós sabemos que os guias maiores estão doutrinando irmãos que se recusam à reforma. Estão ali emanando amor,
emanando vibração, emanando carinho, fazendo tratamentos em irmãos que nem cogitam a mudança ainda. Pode passar milhares de anos no sofrimento? Pode. Pode. Tá bom? Sempre as reconhece e então mais sofre porque sente em si todo o mal que praticou ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em perceber no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalham os bons espíritos e também vós podeis trabalhar. Como podemos trabalhar por estes irmãos? Criticando? Olha, você está errando? Vem para minha doutrina que eu vou te salvar? Não. Exemplo, amor e prece. Nós só transformamos o nosso irmão pelo acolhimento, pelo amor e pelo nosso exemplo. No julgamento, na imposição, podemos até perceber uma mudança temporária, mas não é uma mudança que vem do íntimo do ser. E aí ela não é verdadeira. Tá? 995. Haverá espírito que, sem serem maus, se conservam indiferentes à sua sorte? Aquilo que a gente falou lá passado. O espírito preguiçoso, aquele espírito ocioso, aquele espírito que não quer responsabilidade, não quer trabalho, não faz o bem, mas também não faz o mal. Estou aqui, tem muita gente que fala assim, eu não prejudico ninguém, eu levo a minha vida, eu não faço mal para ninguém, eu trabalho, durmo, como. É isso que o Pai espera da nossa vida? Não. Ele espera uma ação no bem. Uma ação no bem é o receber o semelhante nas suas dificuldades e diferenças. Existem pessoas que não gostam do contato com o semelhante. Por quê? Vibrações diferentes, né? Mas sem o caminho de evolução através do irmão, nós não vamos chegar em lugar nenhum. É através do irmão que nós chegamos a evoluir. É através da caridade. Pode ter todas as línguas, conhecer todos os idiomas, saber todas as leis. Se não tiver o amor, não terá nada. Então, o amor só se manifesta através do nosso semelhante. Amor por si mesmo, ótimo, mas ficar só em nós é egoísmo. O amor parte de nós por nós e vai ao semelhante. Se ele não for ao semelhante, é o amor egoísta, é o amor narcísico, é o amor do eu me quero bem. Eu não tenho problema, eu trabalho, eu não gosto de ver as pessoas, eu não arrumo problema para ninguém. Vai ter que ter outra encarnação para voltar, para ter esse intercâmbio, ter essa doação ao irmão. É só na caridade que a gente evolui. 995. Não desejam esses espíritos abreviar seus sofrimentos? Todo mundo quer abreviar o sofrimento. Se a gente chegar lá em cima e falar, Marina, vamos fazer uma reflexão da sua encarnação. Suas aulas não foram bem dadas, você foi preguiçosa, você não trabalhou o suficiente, seu filho teve problemas, seu companheiro teve problemas. Vamos ter que resolver tudo isso agora, na próxima encarnação. Vamos te preparar para você voltar. A gente quer liquidar isso rápido. Mas como falamos na pergunta anterior, adianta o atropelo se eu não me reformo? Adianta dar uma outra prova para o aluno que não estudou? Vai tirar zero do mesmo jeito. Então, desejam-no, sem dúvida, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que pode vos aliviar, ou seja, energia no sentido de falta, ação para ter uma atitude diferente. Quantos indivíduos se contam entre vós que preferem morrer na miséria a trabalhar?
Eu quero melhorar, eu quero evoluir, mas eu quero carregar a pedra? Eu quero um bom salário, um bom emprego, eu quero trabalhar? Eu quero entrar na melhor faculdade, eu vou estudar? Eu quero ter um casamento e uma família em ordem, eu vou me dedicar? Eu vou trabalhar minha resignação, minha paciência, minha doação, minha humildade? Querer a gente quer tudo. Mas nós estamos preparados, estamos com energia para fazer a nossa parte? Isso que fala a pergunta aqui. Todo mundo quer resolver tudo. Tem a boa vontade? Tem a energia? Perfeito. 996. Pois que os espíritos veem o mal que lhes resulta de suas imperfeições. Como se explica que haja os que agravam suas situações e prolongam o estado de inferioridade em que se encontram, fazendo o mal como espíritos, afastando do bom caminho os homens. Aquele irmão que não progrediu e ainda vai lá cutucar o outro, levar para o mau caminho, desenvolver o vício no irmão, desenvolver uma obsessão no outro irmão, fazer com que aquele irmão que está vulnerável seja vampirizado pela minha energia pesada. Eu vou carregar não só a necessidade da minha transformação, mas a evolução daquele irmão. Eu começo a me responsabilizar pela cura do meu irmão. Olha a gravidade da coisa. É que nem aquela pessoa que fala, eu tô bebendo muito mesmo, então eu vou chamar mais gente para beber comigo. Já que eu tô sem trabalhar, então eu vou falar para todo mundo, não precisa trabalhar, não é bom trabalhar. Vamos ficar todo mundo em casa. Eu tô chateada com o curso que eu tô fazendo na Seara, então, ninguém mais vai estudar. Vou parar, ninguém mais vai fazer curso. Quando nós não agimos no nosso progresso e colocamos o semelhante na situação para baixo, nós vamos responder por estes irmãos. Aí a coisa fica mais pesada. Então, que a gente possa sair dessa encarnação com as contas quitadas, mais ou menos quitadas, que a gente nunca quita tudo, mas mais ou menos quitadas com o nosso semelhante. Vamos assumir os erros que nós temos sem pôr o irmão no meio, sem levar o irmão e a gente faz isso, né, sem querer, na maledicência, no julgamento, no vício, a gente acaba interferindo na vibração do irmão. Vamos tomar cuidado com isso, tá? Então, o que diz a espiritualidade? Assim procedem os de tardio arrependimento. Tá? A pessoa não se arrepende e vai levando todo mundo para baixo também. Pode também acontecer que depois de se haver arrependido, o espírito se deixa arrastar de novo para o caminho do mal, por outros espíritos ainda mal atrasados. O que ele está dizendo aqui? Eu levo um monte de gente comigo para bagunça, para não evolução, para ociosidade, para comprometimento. Aí eu percebo o que eu fiz, falo, eu errei, estou sofrendo, os guias estão me chamando, estão me tratando, eu vou para outro caminho, eu vou entrar na linha, eu vou receber ajuda, eu vou me tratar, eu vou receber o tratamento espiritual. Aí eu vejo que aquelas pessoas todas foram arrastadas junto comigo, pelas minhas atitudes. O que eu vou ter que fazer? Muitas vezes sou obsidiada, sou assediada por aqueles irmãos que eu levei para a condição de sofrimento. Isso ocorre tanto nas atitudes salutares, quando a gente carrega a gente para o bem, que a gente dá bom exemplo, a gente dá incentivo, a gente dá a mão, a gente dá uma força, vão nos apoiar. E quando a gente prejudica um monte de gente? Vamos ter que ter força, porque eles vão falar, você mudou o caminho, agora você vai ficar com a gente. Nós queremos ficar com você, então. Aí são os processos obsessivos e de projeção, quando é encarnado, graves. E a gente tem que se tratar, se modificar, para não ter a interferência desses irmãos. E para que eles possam também ser esclarecidos, como nós fomos. Isso é uma situação que, ao longo da evolução, todos nós passamos. Todos nós, de alguma forma, não fomos um exemplo tão bonito em algum momento. Então, isso é uma responsabilidade que todos nós temos.
Como hoje, esclarecidos, podemos amenizar isto? Orando pelos irmãos em sofrimento, agindo na caridade, lendo o Evangelho em voz alta, para que o plano espiritual escute. Às vezes, pode ter um irmão por aí passando, ele escuta o Evangelho, se aproxima de nós. Às vezes não é aquele que eu prejudiquei, mas eu ajudei um outro que eu nem conheço, já está valendo. Já levantei aquele que eu botei para baixo, uma outra pessoa vai ajudar, tá quites já. Já fiz a minha parte, já resolvi ali. Então, não vamos entrar em desespero, em culpa, porque a culpa não vai levar à evolução. O pai não quer a chibata, que nem nós falamos na aula passada. Essas seitas que buscam a autopunição não levam a nada. O arrependimento, ele tem que ser salutar. Não gerar depressão, culpa, autopunição, automutilação, suicídio, destruição. Não. A reflexão do erro é para o ajuste, não para a autopunição. O auto não espera de nós a autopunição, ele não quer isso de nós. Ele quer que a gente vá para frente. Ah, mas eu errei. Não, vamos, siga. Use o tempo para fazer coisas boas, né? Nossa, já está na hora de acabar. Então vamos parar, que já são quase 10 para as... Agora uma coisa importante aqui, né? A prece auxilia quando há porta para entrar. Eu fiz uma anotação aqui de um outro livro, falando sobre a prece. Nem tinha visto, mas acabei falando sobre a prece. Você vê como auto-intui a gente, né? Se nós prejudicamos alguém e não estamos mais em contato com essa pessoa, porque essa pessoa faleceu, ou essa pessoa mudou de país, ou essa pessoa se separou de nós, vamos emanar o nosso pensamento e a nossa vibração a essa pessoa, porque ela vai receber. Ela vai ter consciência da nossa emanação. E se ela não estiver pronta para receber aquilo, quando ela tiver, ela vai receber. E se ela tiver com mágoa de nós, quando ela nos perdoar, ela vai entender o momento que nós passamos também de reflexão. Então não é para punir, é para ir para frente. Tá bom? Então vamos parar na pergunta 997. Nós estamos na Semana da Paz.